Bom, então, começando por apresentar este painel, que é um painel que vai falar sobre a tecnologia ao serviço do doente crónico. Nós estamos aqui com um conjunto de pessoas que têm, talvez, na minha perspectiva, um conhecimento muito mais atualizado que possa haver nas tecnologias em saúde, porque são os fundadores, os dois cofundadores do podcast Cruzamento Saúde e Digital. Ora, nesse âmbito, eles organizaram ao longo do ano um conjunto das mais diversificadas personalidades foram entrevistadas e, portanto, têm na ponta dos dedos o conhecimento mais atual que podem com certeza, seguramente, generosamente partilhar aqui connosco na tecnologia ao serviço do doente crónico. Connosco tenho aqui comigo o Daniel Guedelha, que é uma pessoa que é um português, que como já conversámos, está a residir na Suíça com a sua família, um homem ligado às multinacionais da indústria farmacêutica, em concretamente uma grande multinacional onde trabalha nos últimos anos, e eu pediria, Daniel, que talvez tu te pudesses também aconchegar esta apresentação, falando um bocadinho de ti nestes próximos minutos, enquanto o André não volta à nossa sala. Ok, claro, Paulo, com muito gosto. Olá, boa tarde a todos. Um muito obrigado especial à SPAM, não só pelo convite de hoje, não só pela conferência que estou a organizar hoje, mas sobretudo pelo trabalho que têm feito e sobretudo nestes últimos anos, nas pessoas do Alexandre e do Paulo, que representam a SPAM e toda a direção. Os meus parabéns por todo o trabalho e todo o empenho que têm tido. O Daniel é um português com uma enorme vontade de criar valor e de contribuir para o seu país. É assim que eu gosto de definir. De forma muito resumida, como tu disseste, Paulo, eu trabalho no estrangeiro, eu trabalho há mais de 12 anos numa das 3 maiores farmacêuticas mundiais, estando atualmente em Global Corporate Strategy e trabalho como Chief of Staff de um membro da Comissão Executiva da empresa. Além disso, trabalhei também anteriormente em várias áreas e anteriormente a esta função trabalhei na área de Merge and Acquisitions. Sou engenheiro de formação, engenheiro do técnico, tal como o Alexandre também, engenheiro do técnico, engenheiro biológico mais propriamente. Tirei o MBA, entretanto, entre várias outras formações que tive. Este ano, portanto, tive o prazer de iniciar, aliás, foi o ano passado, já passou um ano, o projeto do podcast de Cruzamento com o André. Tem sido uma jornada fantástica, Paulo, e também a ti um especial obrigado porque nos tens acompanhado desde o início, Paulo, nesta jornada de promover o digital e a saúde no nosso país e não só. Passo para ti, Paulo, tenho muito gosto em trocarmos aqui mais. Daniel, olha, é excelente esta apresentação e já agora, enquanto esperamos aqui a entrada na sala também dos nossos outros oradores, conta-nos um bocadinho para que as pessoas também conheçam mais o podcast Cruzamento Saúde e Digital, que é um podcast que está disponível em vários canais. Eu sigo particularmente no Spotify. É uma maravilha podermos aprender com as partilhas que são feitas aí, Daniel. Felicito muito por essa generosa iniciativa, porque como os nossos assistentes podem comprovar, a realização deste podcast é uma realização voluntária. Quer dizer, o Daniel e o André têm outras ocupações, o Daniel numa grande multinacional farmacêutica, ele tem também uma especialização grande na área da saúde pela via do farma e das tecnologias da saúde, também por essa via. Como é que originou o podcast? Porque, no fundo, tu e o André já se conheciam. Conta-nos assim um pouco, brevemente, essa história. Claro, Paulo, claro. E eu acho que é uma história, e é mesmo uma história interessante. Portanto, eu e o André conhecemos-nos aqui, eu digo aqui porque eu estou na Suíça, como disse há pouco, mais propriamente na cidade de Basileia, há mais de 10 anos. E numa dos nossos hikings, das nossas caminhadas pelas montanhas suíças, íamos os dois a passear. O André vivia em Londres na altura, e eu estava aqui também já há algum tempo, e começámos a perguntar como é que conseguimos dar de volta ao nosso país, ao nosso Portugal, que nos formou, que nos pagou a formação, um país que tanto amamos,
fizemos um brainstorm, debatemos várias ideias e, entretanto, concluímos que seria muito interessante fazermos uma conferência nacional que fizemos na Universidade Nova em 2019, juntamente com mais três colegas e amigos, portanto, uma organização de 5, e essa conferência foi sobre o digital e a saúde, na qual, Paulo, tu também estiveste presente e tivemos todo o gosto, e o Alexandre também teve, e o Paulo da SPAM também tiveram, e vimos que sim, que havia tração no país e apetite para debater estes temas. E não quisemos parar. Não quisemos parar, Paulo, e o próximo passo foi quem é que são as cabeças pensantes deste país, quer na área da saúde, quer na área das tecnologias, que podem dar também mais conhecimento ao nosso público, às pessoas que nos ouvem. E aqui 2 pontos, e vou já terminar, Paulo. Nós fizemos uma lista de um mapeamento de todos os stakeholders, e vamos falar isso, se calhar, na sessão, o doente sempre no centro, as corporate, as grandes corporações, o poder político, fizemos questão de os mapear e fomos através de todos e entrevistámos todos para ouvir a voz deles e isso foi muitíssimo importante. E vou terminar já, Paulo, com mais de 20 mil downloads únicos. O projeto continua a crescer e podemos já falar mais tarde da segunda série que já está a caminho. Fantástico, fantástico, Daniel, e é de facto extraordinário essa generosa contribuição que dão ao nosso país e às pessoas também que o seguem o vosso podcast fora do país, porque eu sei, ainda outro dia estive a ouvir uma entrevista do Marco Bego, do Brasil. A língua portuguesa é um ativo global, somos a 6ª ou 7ª língua mais falada no mundo. Essa é uma força muito grande que pode ajudar muito ao desenvolvimento do nosso país e eu estou convencido também, com a vossa ajuda, Daniel e André, para o ano, no próximo meetup que vamos fazer do Digital Health Portugal, continuarmos a incidir nessa tecla de trazer o Brasil até nós e fortalecermos a língua portuguesa no digital e saúde. Mas enfim, hoje estamos aqui na tecnologia ao serviço do doente crónico. Em concreto, e neste congresso acompanham-nos não só doentes da esclerose múltipla, pacientes, como o Paulo Gonçalves gosta de dizer, da esclerose múltipla, pacientes de várias outras doenças crónicas, e este é um assunto que interessará a todos. Como é que a tecnologia pode estar ao serviço do doente crónico? Aproveito também para apresentar aqui o André Correia, que, tal como o Daniel, também é um talento português que esteve ao serviço a trabalhar para multinacionais fora do país, agora regressou, está de novo entre nós, tal como eu também, estive muitos anos em Espanha e regressámos, somos 2 regressados a Portugal. André, queres-te apresentar um bocadinho? Já sabemos todos que és o cofundador, juntamente com o Daniel, do podcast de Cruzamento de Saúde e Digital, mas se pudesses introduzir um pouco mais para as pessoas que estão aqui. Sei que hoje já entrevieste no congresso de manhã, mas para as pessoas que só agora nos seguem, talvez pudesses fazer uma breve apresentação. Claro, obrigado, Paulo. Então, com uma breve introdução, estou aqui hoje em representação do podcast Cruzamento, como vocês referiram, e como o Daniel também descreveu. Em termos de apresentação, eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos, um menino de 9, e em termos, dão muita ação durante os dias e as noites. E em termos profissionais, conto com cerca de mais de 20 anos a liderar projetos de transformação digital a nível global, pelos vários países onde tive o privilégio de passar e trabalhar, e também em Portugal, e em várias indústrias, incluindo a indústria da saúde. De forma resumida, é isto. Realmente regressei a Portugal em 2019, além do desafio profissional que vim abordar, que vim abraçar. Estava com muitas saudades também das minhas raízes. Gosto muito do nosso país e acredito também muito que com estes debates, com estas conversas, e foi uma mensagem que eu tentei passar hoje de manhã também, com estes debates e estas conversas, conseguimos de facto influenciar de forma muito positiva o rumo para onde a saúde e para onde a tecnologia que suporta os cuidados de saúde nos podem levar. Por isso sou um acérrimo defensor do poder da tecnologia, na personalização e na humanização desses cuidados de saúde. E hoje também deixei um bocadinho um sonho que tenho e gostava também de partilhar aqui outra vez, que é levar, através da tecnologia, levar essa saúde a zonas do interior do país, zonas onde o acesso aos cuidados de saúde não são imediatos, não são tão fáceis como nos centros urbanos de Lisboa, Porto, etc. Portanto, eu acho que aqui a tecnologia pode ter um papel muito fundamental nesse aspecto e é uma ideia pela qual eu continuarei da minha parte também a contribuir no que puder
para, uma vez mais, gerar o debate e fazer com que isso aconteça. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite, foi interessado aqui pela organização do Congresso Nacional. Dar os parabéns também às pessoas que lideram este Congresso, porque, se não estou enganado, já é o 16º Congresso, não está aqui trabalho feito do passado e com certeza que ainda haverá muito mais a fazer no futuro. Portanto, parabéns pela iniciativa e continuem assim. Portanto, de qualquer forma, aqui em relação àquilo que estamos aqui a falar um pouco sobre tecnologia, uma nota prévia. Eu, na verdade, não sou propriamente um especialista em tecnologia. Este foi um desafio que me lançaram e que até fiquei um pouco surpreendido na altura, confesso, porque não me vejo dessa forma, de maneira alguma. Mas, entretanto, realmente fui olhando para aquilo que eu vou fazendo na Universidade de Évora, eu e os meus colegas, e fui percebendo que nós já incorporámos há algum tempo esta parte da tecnologia na nossa investigação. A nossa investigação, neste caso, na área em que eu trabalho, na área da atividade física, do exercício, portanto, é algo que é comum a muitos projetos e é um pouco nessa linha que eu estou aqui convosco. Deixa-me só apresentar-me, peço desculpa não o ter feito antes, sei que já falaram no meu nome mais que uma vez, penso eu, mas eu vou apresentar-me agora mais formalmente. José Marmeleira, portanto, docente no Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora, portanto, já estou há cerca de 17, 18 anos. Portanto, exerço na área dos ensinos, obviamente, portanto, tenho uma parte considerável da minha tarefa tem a ver com a docência, com o ensino, mas também com a investigação, porque, como toda a gente sabe, e vocês vêm de meios académicos, portanto, uma coisa informa a outra, não é? Portanto, é todo um ciclo que acontece na Universidade de Évora, como noutras universidades, e, portanto, tenho essas duas, para além das questões da gestão, estas serão as duas mais relevantes no que tem a ver com a minha intervenção na universidade. Também em termos pessoais, já alguém aqui referiu, portanto, que era pai de 2 filhos, eu passo por um, portanto, eu sou pai de 3 filhos, portanto, tenho uma rapariga com 17 anos, que realmente nasceu no ano que eu fui para a Universidade de Évora, portanto, até é fácil os tais 17 anos, e depois tenho uma pequenina com 7 anos e tenho um jovem, tenho que pensar um pouquinho na idade dele, portanto, tem 15 anos. E basicamente é isto. Eu tenho previsto passar uma apresentação. Muito bem, então vou falar sobre a investigação aqui na Universidade de Évora, ou lá na Universidade de Évora, porque estamos em Lisboa, não é? Muito bem, vamos falar sobre monitorização e vamos falar sobre intervenção. Então são aqui duas vertentes que são estão muito relacionadas, obviamente. Uma das tecnologias que nós usamos há alguns anos, que avalia a questão da atividade física e os padrões de atividade física, é o acelerómetro. Este acelerómetro coloca-se à cintura. Durante muitos anos utilizámos essencialmente para avaliar a atividade física ligeira, moderada, vigorosa e comportamento sedentário. Atualmente também estamos a utilizar para avaliar a qualidade do sono. Aqui temos um gráfico que nos dá aqui, portanto, é um gráfico exemplo de uma pessoa que usou durante, neste caso, 4 dias o acelerómetro. Vocês têm ali a atividade da pessoa. Os counts são a medida que o acelerómetro utiliza para avaliar a intensidade da atividade física, sendo que os counts, no fundo, depois têm linhas de corte, nos dão atividade física ligeira, moderada, vigorosa. A partir desses counts, nós conseguimos dizer se a pessoa está em comportamento sedentário, se está em atividade física ligeira, se está em moderada, se está em vigorosa. A linha de corte para a atividade física moderada é 2020 counts, e em função disso, o que é que acontece? No estudo que estamos a fazer atualmente na Universidade de Évora, que são os parceiros da SPEM, temos essa felicidade de ser parceiros da SPEM neste estudo. Já temos dados atuais que nos indicam que as pessoas com esclerose múltipla, neste caso 16 pessoas, têm 20 minutos de atividade física moderada a vigorosa, o que é relativamente pouco para aquilo que nós desejamos. Gostávamos de ter 30 minutos, vamos ver se os conseguimos. Como eu dizia há pouco aqui ao público e aqui ao painel, nós também estamos a avaliar a qualidade do sono. Confesso que é uma área que ainda não explorei muito, mas que vamos agora tratar com mais cuidado. E tem muito a ver com o tempo que passamos a dormir, mas também a agitação durante o sono. No fim, se nós dormimos de uma forma mais saudável ou se interrompemos esse sono. Ok, isto é um exemplo de um output em que, obviamente, temos aqui a inteligência artificial, não é? Aqui ao serviço da análise desses dados. Temos aqui os algoritmos. Também para a atividade física eles existem. Portanto, é apenas um output para perceberem o que é que podemos conseguir aqui com este tipo de trabalho. Outra tecnologia que estamos a utilizar, começámos a usar há pouco tempo, há bem menos tempo que o acelerómetro, é o MOXIE. O MOXIE é um instrumento que avalia a saturação de oxigênio a nível muscular. Atenção que não é o mesmo que avaliar, como é comum no dedo, por exemplo, porque aí temos uma quantidade de oxigênio
percentual elevada. Ao nível do músculo, estamos a falar de questões metabólicas, não é? E então aqui temos acesso realmente a esta tecnologia. Aqui a tecnologia é espectroscopia, escrevi aqui, espectroscopia de luz infravermelha. Conseguimos ter acesso às questões da utilização de oxigênio no próprio músculo. Isto é apenas um exemplo de um gráfico em que nós temos realmente aqui uma situação de repouso, em que é à volta de 70% o comum, o nível, portanto, percentual de oxigênio a nível da hemoglobina, a nível do músculo. Quando entramos em atividade física, neste caso são 6 minutos a andar, walking performance, é o que está ali nesse gráfico, há uma diminuição, obviamente, do oxigênio disponível, porque está a ser utilizado pelo músculo, e depois, quando repousamos novamente, voltamos aos níveis basais e até aumentamos um pouco. No caso da esclerose múltipla, isto é interessante, até pelas questões que têm a ver não só com a capacidade funcional, mas tem a ver com a questão da fadiga, que é um dos sintomas muito associados à esclerose múltipla. E nós temos a esperança que a atividade física permita melhorar. Portanto, isto é realmente uma tecnologia que nós achamos com muito potencial, não só na esclerose múltipla, mas também noutras doenças crónicas. Nós temos alguns estudos já feitos, por exemplo, pessoas com doença pulmonar obstrutiva, não é? Porque realmente as questões do oxigênio são muito importantes também nessa patologia. Também trabalhamos com questionários online, uma coisa muito simples, mas que nos ajuda imenso. As pessoas podem responder no conforto do seu lar aos questionários e para nós, investigadores, também nos liberta para outras tarefas, não é? Portanto, uma coisa simples, mas que é muito, muito útil. Outros exemplos nacionais de tecnologia que nós não utilizamos ainda, mas que eu conheço, porque já estive até em reunião à distância com as pessoas ligadas a este projeto. Neste caso, é uma startup ligada à Universidade do Porto, que tem dois instrumentos que eu acho que têm um grande potencial. Um é um adipómetro, portanto, permite avaliar, no fundo, a nossa massa gorda a partir da avaliação de pregas adiposas. O outro exemplo que eu trago aqui para vocês verem é o Gripwise, também da mesma empresa, que avalia a força manual. Ora, este instrumento está a ser utilizado, ou foi inicialmente pensado, para a questão da fragilidade no idoso, porque a força é um dos 5 elementos muito considerados quando se avalia a fragilidade. Em termos internacionais, pronto, aqui não vou falar muito, penso que toda a gente conhece portanto, aqui o Apple Watch. Obviamente que é uma tecnologia muito interessante, mas também cara, relativamente cara, como todos sabemos. Temos a Fitbit, também comercializa as bandas e outros aparelhómetros ou aparelhos, não sei qual será a tecnologia correta, e temos este novo portanto, wearable, que é um ring, que é o Oura Ring, que avalia questões como a temperatura, a frequência cardíaca. Eu penso que um dos objetivos também é vir a avaliar a questão do oxigênio, da saturação de oxigênio. Em termos de intervenção, falou-se aqui nas nossas sessões por Zoom ou à distância, as telesessões. Nós temos um projeto, a SPEM tem um projeto, na verdade, o projeto é da SPEM, a Universidade de Évora é um parceiro desse projeto, é um projeto que é financiado também aqui pelo Instituto Nacional da Reabilitação, e no Alentejo, em que temos a delegação de Évora e a delegação de Beja, envolvidos neste projeto, a liderar este projeto, nós temos tido a possibilidade de fazer sessões à distância. O Alentejo é muito grande, não é? Isto, do ponto de vista geográfico, pode ser uma forma muito interessante de aproximar as pessoas e ter um acompanhamento, porque temos aqui, obviamente, uma pessoa especializada na área do exercício a trabalhar connosco neste projeto. A nível internacional, neste momento está, e também tem muito a ver com a situação que vivemos, pandémica, estamos a deparar com vários estudos internacionais em que temos realmente esta preocupação com oferecer, portanto, intervenções, neste caso baseadas no exercício, à distância. Não é só no exercício, há outras intervenções. Este é um exemplo que eu encontrei de 2021, em que vocês veem ali uma tablet, não é? Portanto, este senhor está a fazer a atividade física que está a ser prescrita ou foi prescrita por alguém na universidade, neste caso. Isto é um exemplo de uma avaliação. Portanto, este projeto que vocês estão aqui a ver tem a parte da intervenção e tem a parte da monitorização / avaliação. Este é um teste de equilíbrio, é o Functional Reach Test, pode perfeitamente ser feito à distância, não é? À distância. Na Universidade de Évora temos trabalhado também aqui com questões de exercício multimodal, queria-vos apresentar aqui um bocadinho o uso de tablets. Temos trabalhado com pessoas idosas e temos utilizado tablets. As tablets têm servido essencialmente para a estimulação cognitiva. Isto é um exemplo de um pequeno jogo na tablet, como a senhora... Isto é feito em lares, portanto, estamos a falar de residências. Pessoas com 80... Este grupo tinha 80 e tal anos de idade, em média. Portanto, tem aqui um potencial interessante.
E depois, o que aparece a seguir nos próximos diapositivos são exemplos de jogos que nós introduzimos nas tablets, está bem? Para estimular o funcionamento cognitivo a vários níveis. Velocidade de processamento, pesquisa visual, atenção, memória, tudo isso é possível de ser estimulado através da tablet, em que nós vamos intercalando com o exercício, está bem? Para isso ficar também claro para todos. Por isso é que é uma intervenção multimodal. Tem a componente física ou motora e tem a componente cognitiva. Neste caso, dirigida a pessoas idosas, mas pode perfeitamente ser adaptado a outros grupos. Portanto, isto são tudo exemplos de atividades que nós desenvolvemos com estas pessoas em contexto de lar, sempre acompanhado, neste caso, por um técnico, na verdade, que estava ao lado das pessoas e que dava algum apoio. Até porque a tecnologia, para muita gente destas idades, é uma novidade. Aproximamos do final. Nós temos tido a felicidade também de trabalhar com este aparato tecnológico que aqui está. Portanto, é um consórcio que é liderado, penso eu, por um Instituto Técnico aqui da Universidade de Lisboa, e tem aqui Exer Games, que nós estamos a utilizar também no trabalho com pessoas idosas, em que realmente temos aqui a questão do movimento acoplada ao jogo, não é? Portanto, temos o jogo e temos o movimento. E isto é muito atrativo, muito motivante. Já tivemos muitas sessões com este instrumento. Estes são exemplos dos jogos. Aliás, são 5 jogos, estão aqui 5 fotografias que correspondem aos 5 jogos que são oferecidos. Alguns remetem para questões culturais aqui portuguesas, não é? Ali na madeira, não é? A descida através dos cestos. Temos também depois ali no Douro o barco. Ajuda-me o nome do barco. O nome do barco é... Barco Rebelo. Exatamente. Ok, obrigado. Portanto, associa essa questão também aqui mais etnográfica. Só um vídeo. Isto foi quando chegou à universidade há alguns meses atrás. Foi os primeiros testes que fizemos com este senhor. Aqui. O que nós fizemos foi incorporar algumas mudanças para aumentar a atividade física, a intensidade. O senhor está aqui com alguns movimentos com os braços que não eram necessários, mas nós incorporamos para tornar isto mais exigente do ponto de vista físico. Este é um bocadinho mais intenso. É um jogo em que temos que recolher uvas que vêm numa plataforma e depois pisá-las, não é? Há aqui toda uma imagética associada que me parece interessante e motivante. A pessoa que está ao lado é uma nossa aluna de doutoramento, que está a trabalhar com esta tecnologia. Aqui é então com os barcos Rebelo. Aqui a questão é que há realmente que comandar o barco e isso faz através do nosso corpo, através do movimento. Isso é que é importante. Ok, então o que nós temos aqui também são algumas adaptações que eu vos falei há pouco. Aqui vocês veem as caneleiras e viram os halteres. E depois temos aqui, para terminar agora, assim próximos do final, um exemplo que nós adaptámos com PowerPoint para trabalhar questões que têm a ver com a velocidade de processamento, usando o corpo para esse efeito. Portanto, estamos a falar de uma atividade psicomotora, não é? Em função do que ele observa no vídeo, assim será a reação do senhor. Está bem? Isto, no fundo, são tempos de reação. É levar a pessoa a reagir, a tomar decisão e a reagir depressa. Isso é muito importante, tanto do ponto de vista motor como do ponto de vista cognitivo. Esta é uma das estações que nós temos neste grupo de pessoas idosas. Não se esqueçam que as pessoas idosas, muitas delas, têm várias doenças crónicas, atenção. É uma daquelas populações que nós sabemos que há comorbilidades. Aqui a pessoa vai reagir com as mãos ao retângulo, de resto não pode reagir. Portanto, controle inibitório. Controle inibitório tem a ver, é uma competência cognitiva associada aqui às questões motoras, não é? Dupla tarefa. Trabalha em dupla tarefa. Aqui o mesmo exemplo. E para terminar aqui a parte do vídeo, mais um exemplo de um estímulo que leva a um determinado tipo de resposta e que cria aqui um desafio interessante para as pessoas. Portanto, isto é um exemplo de uma tecnologia que já existia, não é? Que nós estamos a utilizar e liberta também o nosso técnico, não é? O nosso profissional para outras tarefas. Só deixar aqui no final este grupo, é o grupo ligado ao projeto em atividade, portanto as líderes dos projetos são as responsáveis das delegações da SPEM em Évora e em Beja. Sim, portanto, temos a Margarida em cima, temos a Susana, que vocês conhecem, portanto. Depois temos a Marina aqui, temos a Catarina, temos o João Pires, portanto vamos imaginar qual será o aspecto do João. Depois em baixo temos o José, eu próprio, e outro José, que é o José Parraça, meu colega no Departamento de Esporte e Saúde da Universidade de Évora. Parabéns aqui à apresentação. E depois para destacar aqui uma coisa também, na minha opinião, acho que é bastante importante. Primeiro, estarmos a levar isto para o Alentejo, descentralizar, garantir que toda a gente tem acesso a estes exercícios. Segundo, o grupo extraordinário que está a trabalhar e a levar isto a uma população mais idosa, mais frágil. E também
uma coisa que, não comentei isto, mas uma coisa que eu estava aqui a ver a apresentação e reparei, é que temos aqui um leque de tecnologias, um leque de soluções que vão de coisas mais complexas a coisas mais simples. Eu estava a achar muita piada ao projetor, e baseado só no vídeo que eu estou a ver, ao projetor com as formas e a reação a um retângulo, que é uma coisa que parece tão simples à partida e que parece tão evidente quase, mas o benefício que isso depois, sobretudo para este tipo de população, tem. E é um benefício extraordinário. Portanto, às vezes não precisamos de ir às coisas mais complexas, mais sofisticadas. Na minha opinião, na minha modesta opinião, isto é também inovação. Pontos aqui para a hospitalização em casa, a telesaúde, Daniel. O que é que a tecnologia ao serviço do doente crónico pode trazer? Excelente ponto, e também parabéns pela apresentação e sobretudo pelo trabalho desenvolvido. Eu, quando estava a ver a apresentação, a imediata palavra que me veio à cabeça foi a gamification. A gamificação, ou seja, tornar esta componente de fisioterapia de uma forma lúdica, através de jogos. E também, eu acho que isso é importantíssimo, sobretudo olhando para a população-alvo que está a ser trabalhada. E este fator aqui, acho, do meu ponto de vista, assume um papel importantíssimo, e se calhar o professor depois pode acrescentar um pouco a isso. Eu queria aludir aqui ao episódio que nós gravámos com o Amir, um episódio que é de facto um canadiano que escolheu Portugal para estabelecer a sua startup, o que costuma ser ao contrário, e de facto ele está a desenvolver uma startup baseada em realidade virtual através do uso de jogos para trabalhar o sistema nervoso e as doenças do ponto de vista neuro, digamos. E eu acho que é importantíssimo aqui este fator de transformar algo que pode ser constrangedor, pode ser difícil, como uma doença, em algo dinâmico, lúdico, e o professor também estava a referir durante a sua própria apresentação para dar aqui um bocadinho de energia a isto e de atividade mais, digamos, mais lúdica, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo. O que é que lhe parece, professor? Faz todo o sentido o que o Daniel está a dizer, porque uma das questões que tem a ver com a atividade física, mas também outros comportamentos que têm a ver com a nossa saúde, é a questão de estarmos motivados, não é? Isso tem a ver com divertimento, nós gostarmos daquilo que fazemos. Isto tem a ver com comportamentos autodeterminados também, e há um conjunto de aspectos que nós sabemos que tem a ver com comportamento autodeterminado. Isso passa desde logo pela questão da competência, esse tipo de competente naquilo que eu faço. Todos nós, acho que somos todos assim, não é? É uma coisa muito humana, natureza humana. Se não nos sentimos competentes naquilo que nós temos para fazer, acabamos por desligar mais cedo ou mais tarde, não é? Portanto, se nós temos aqui atividades em que possamos manipular a dificuldade, e esse é um aspecto muito interessante, porque aqui, assim, neste tipo de atividades, não o disse há pouco, porque realmente fiz uma apresentação e fui falando com alguma rapidez, mas este tipo de... Portanto, nós vimos ali do AHA, nós podemos ter uma solução mais simples ou podemos ir aumentando o grau de dificuldade, não é? Portanto, isso torna possível ir ajustando o grau de dificuldade àquilo que são as competências da pessoa. E vai nessa lógica que nós acabamos aqui de falar. Depois, outra questão importante tem a ver com essa ideia do divertimento, não é? Eu divertir-me. E nós sabemos que há atividades que são mais divertidas do que outras. Esta é uma daquelas, pelo testemunho que nós vamos tendo com as pessoas. E uma ideia que nós temos é do ponto de vista qualitativo, falar com as pessoas. Há coisas que só se conseguem perceber falando com as pessoas. Não é passando escalas, nem escalas de Likert, é falando com as pessoas e fazendo depois uma análise temática ou de conteúdo. E o que nós percebemos é que este tipo de solução vai muito em contra esse divertimento. E isso é um aspecto também que nos parece muito relevante. Depois há outro aspecto que eu queria destacar no que tem a ver com os comportamentos autodeterminados, e neste caso da atividade física, que é a questão do grupo, a questão social. E mesmo à distância, nós podemos ter formas de ter as pessoas a trabalhar em grupo. Podemos fazê-lo de forma individual, obviamente, isso pode ser vantajoso em alguns casos, com certeza que sim. Noutros momentos podemos ter aqui um grupo envolvido, não é? Cria outro ambiente. Claro, estamos à distância, mas estamos a trabalhar em grupo. E isso é também um aspecto que eu acho interessante. Já agora só dizer-vos que eu sou da opinião, penso que não seria o único, que este tipo de solução é muito interessante à distância, mas também me parece que se nós pudermos juntar em alguns momentos, ainda vamos potenciar mais este tipo de solução. Está bem? Acho que isso é importante. Essa componente humana também é importante, física, não é? De qualquer forma, vejam o que isto permite, não é? Permite nós estarmos a trabalhar
com programas da área da saúde, seja atividade física, seja na fisioterapia, na terapia ocupacional, etc. E podemos estar no país todo, aliás, na Europa toda e no mundo todo, não é? Na verdade. Portanto, há aqui realmente um conjunto de mais-valias muito interessantes. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito interessante. E já agora aqui comentários também do nosso comentador, engenheiro Fernando Teixeira. Sou o Fernando Teixeira, tenho esta patologia há cerca de 16 anos, sou relativamente ativa, procuro desenvolver as capacidades da minha área, eu sou engenheiro de eletrónica e telecomunicações, de computadores, e foi sempre a área onde trabalhei. Pronto, neste momento já não estou a trabalhar, por vários motivos, principalmente a visão, mas continuo, participo na SPEM, estou como voluntário na SPEM e faço com muito gosto. E aquilo que eu puder ajudar, estarei sempre disponível. A tecnologia ao serviço dos doentes com esclerose múltipla tem-se desenvolvido nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 20, uma grande evolução. No fundo, tem sido uma revolução digital. E isso tem-nos permitido aceder a muita informação, a muitas coisas, a muitas aplicações que era impensável há 15 anos atrás. E eu posso confirmar isso. Por exemplo, eu, como tenho a minha visão afetada, as aplicações que existem hoje nos telemóveis permitem-me resolver uma série de coisas que não conseguiria há 20 anos atrás, por exemplo, não é? Ou há 15. E hoje em dia é fácil de ultrapassar e podermos estar aqui connected e ligados e estar em permanente contacto, evoluir as tecnologias e por aí fora. O que é que acontece? Nós pensarmos bem, no ano 2000 não tínhamos a World Wide Web, tinha-se acabado de desenvolver em grande, ela desenvolveu-se em 90, mas a partir do ano 2000 foi quando veio em massa, 2005, foi quando se fizeram as redes, os anéis de fibra óptica a nível mundial, e se começou a desenvolver a informação toda de uma forma mais fluente, e permitiu os acessos a todas as aplicações que hoje temos e tiramos proveito desse mesmo benefício, né? Desse investimento. O que é que acontece? Nós pensarmos que, por exemplo, em 1996 estávamos na época do Tamagotchi, que era um pequeno aparelhozinho, exatamente, era um pequeno aparelho que no fundo permitia que nós estivéssemos ali sempre, é preciso alimentar, é preciso, portanto, um acompanhamento constante, não é? Era um brinquedo, não é? E hoje em dia já temos aplicações como o Cleo e o Gregory, que o Bruno acabou de apresentar hoje de manhã, que nos permite uma constante interação e registro de todas, portanto, evoluímos muito, foi uma evolução enorme. E temos muitos benefícios com essa situação e isto vai evoluir muito mais. Portanto, neste momento estamos a desenvolver o Internet of Things, que é o IoT, que vai permitir uma ligação de todos os equipamentos domésticos à net, aos nossos telemóveis, e vamos controlar tudo por um telemóvel. Tudo, inclusive o nosso automóvel. Portanto, isto vai permitir outra evolução, é outro salto digital que nos vai surgir nos próximos anos. Isto tudo são benefícios. É lógico que a evolução tem sido muito rápida. Reparem que isto desde o desenvolvimento das redes de fibra óptica em 2005 é que se desenvolveu desta forma. Porque até aí as coisas andavam, mas já existia internet, mas era devagar. A partir daí vem a massa. Hoje qualquer pessoa utiliza um telemóvel, sabe fazer uma aplicação, algumas pessoas fazem aplicações, há muita gente a fazer aplicações, permite várias coisas e vários acessos que não tínhamos. Portanto, isso dá um benefício para todos. Para a esclerose múltipla também. Temos aqui o Daniel e o André, que com certeza já conseguem fazer uma antevisão, porque, de facto, o IoT, o Internet of Things, não é? O IoT, para as pessoas que estão a ouvir, Internet of Things, o Internet das Coisas, a possibilidade de nós termos, a partir, por exemplo, do número de vezes que abrimos o frigorífico, dados para a investigação científica, não é? A que horas abrimos o frigorífico? Se abrimos o frigorífico às 2 ou 3 da manhã, dados para a investigação científica, não é? E o 5G vai com certeza possibilitar termos ainda mais largura de banda, mais acessibilidade destes dados, não é? Daniel e André, indistintamente aquele que se sentir mais à vontade para pegar nisto,
uma visão de futuro do que é que o 5G pode fazer, pode trazer ao serviço do doente crónico. Eu, se calhar começo aqui, André, de uma forma rápida, e vou dar aqui um exemplo relacionado com o doente, não necessariamente o doente crónico, mas pode ser uma consequência de intervenções cirúrgicas. E aqui também ligar com o aspecto da sustentabilidade, e a sustentabilidade aqui não é só ambiental, mas também social. O acesso que é possível nós termos, tanto da medicina como dos medicamentos em si, à população em geral. O 5G e o desenvolvimento das tecnologias e a largura de banda e a velocidade, sobretudo, vão permitir, e já estão a permitir, fazer intervenções cirúrgicas, por vezes complicadas, à distância. Portanto, o especialista pode estar em qualquer parte do mundo e a realizar, de forma muito detalhada e minuciosa, intervenções cirúrgicas no outro lado do mundo. Claro que isto tem, como podem imaginar, consequências brutais a nível da saúde, também tem impacto nos sistemas nacionais de saúde, e podemos falar sobre isso no outro capítulo, mas olhando para o doente crónico, a janela de oportunidades que se abrem aqui são simplesmente gigantescas. Para terminar, e passando ao André, relembrar que a tecnologia não precisa de ser complexa. E a tecnologia ao serviço do doente crónico não necessitam de ser instrumentos complexos, algoritmos complicados, também o podem ser, mas não necessita de. André, se calhar, queres acrescentar alguma coisa? Se calhar acrescentava só aqui mais um exemplo, e vamos imaginar obviamente, um acidente de carro numa estrada, algures no país, há um telefonema para o INEM, o INEM leva o carro até esse acidente e, de repente, em vez de estarem a chamar helicópteros ou ambulâncias ou etc., para levar o paciente para o hospital, temos no próprio carro do INEM uns óculos de realidade virtual que o próprio enfermeiro do INEM põe, e no hospital já está pronta uma equipa que, através, e pronto, liga também um bocadinho com o exemplo que o Daniel estava a dar, consegue no local fazer logo os primeiros socorros, que de facto pode salvar a vida desse paciente. Portanto, isto são pequenos, grandes exemplos de coisas que efetivamente já estão a acontecer e que vão cada vez se tornar mais massificados. Tivemos a questão agora da pandemia. Se pensarmos que muitos dos equipamentos que entravam nos covidários não podiam de lá sair, porque ao voltar a entrar tinham que passar por todo aquele processo de desinfetação, etc. Com as novas tecnologias 5G, redes privadas, etc., passamos a ter uma situação em que a comunicação é muito mais rápida e consegue-se transmitir muito mais informação, muitos mais dados e controlar muito mais máquinas, não tendo depois a necessidade de estar a ver agora onde é que eu tenho um ponto de internet para ligar a máquina à parede e agora vou ter que tirar porque a máquina precisa do outro lado, deixa-me lá tirar. Não, neste caso vamos ter com as private networks, vamos ter de facto aqui uma situação em que as coisas começam a ser muito mais móveis, há muito mais mobilidade e no final do dia isto pode ter um impacto gigantesco em casos de maior necessidade, mas depois em casos também de menor necessidade. Para acrescentar, lembrei-me agora de um ponto relevante. Nós falamos em dados, e claro que o 5G, e como estava a ser referido pelo Fernando, vai gerar mais dados também, e porque assim o permite, a tecnologia o permitem. Se calhar aqui dando novamente um passo atrás, será que nós temos, eu acho que a resposta é não, mas vou fazer a pergunta, será que o nosso Sistema Nacional, o nosso Serviço Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, está interligado o suficiente, nomeadamente entre privados e públicos, para partilhar esses dados? Se calhar existem aqui uma série de passos que devem ser feitos e que têm benefícios gigantescos, enormes para o doente crónico, que devem ser feitos antes, se calhar, de se dar um passo na utilização de uma tecnologia, direi, mais sofisticada. Portanto, esta utilização dos dados, esta partilha dos dados é muito relevante. E depois eu queria entrar aqui noutra parte, se calhar falamos a seguir, que é no GDPR, como é que esses dados, mas Paulo, deixo para ti. Mas se calhar esta primeira questão, será que os sistemas estão integrados o suficiente sequer para partilhar os dados básicos? Estamos a caminhar para esse ponto, mas ainda há muito caminho a desbravar, porque há várias aplicações diferentes que ainda não falam, cada entidade utiliza um sistema, tem de se criar aqui um standard que permita exatamente cruzar essa informação e que seja aceita em todas essas aplicações, de modo a gerar uma base de dados correta, não é? E permita cruzar os dados. Não é? Ainda há um caminho grande a desenvolver sobre isso. Tem-se vindo a recuperar alguma coisa, a desenvolver alguma coisa, mas há muito a fazer ainda. Há muito a fazer, mas estamos a passo largo para isso.
Portanto, eu não sou propriamente o maior especialista na área das tecnologias, sou um utilizador, é nessa perspectiva, mas tudo aquilo que puder acrescentar soluções e abrir janelas de oportunidade no que tem a ver com questões como a monitorização. E depois não é só a questão da monitorização, que há muitas possibilidades. Nós sabemos que hoje em dia, em termos de periféricos, nós podemos monitorizar pressão arterial, glicémia, temperatura, frequência cardíaca, por aí fora. É depois a questão também de todos estes dados, obviamente a banda larga facilitará a coleta de todos estes dados, mas parece-me que é muito importante também trabalhar esses dados, não é? Porque isto às vezes, às tantas, nós temos um grande conjunto de dados, a tecnologia permite-nos isso, não é? 5G ou outra qualquer, mas na verdade isto tem que ter utilidade, não é? Isto ao final do dia tem que servir para qualquer coisa, não é? Tem que servir para a própria pessoa e tem que servir para o técnico de saúde, não é? O médico, o fisioterapeuta, o fisiologista do exercício. Portanto, essa questão me preocupa, não é? Tem a ver aqui depois um bocadinho com o que é feito com estes dados e como é que eles podem ser devolvidos à pessoa, não é? E também podem ser utilizados pela pessoa mais informada, que será, obviamente, o técnico com formação na área da saúde, não é? Qualquer que seja o técnico, não falamos só de médicos, há outros técnicos envolvidos, mas também, obviamente, o médico. Mas sim, claro que sim, tudo são tecnologias que possam abrir estas oportunidades. Agora, às vezes não é só a questão, não sei se estarei a dizer alguma coisa fora daquilo que é a vontade de todos, não é? Mas às vezes mais não significa melhor, não é? Portanto, há a garantir aqui qualidade naquilo que é feito. Portanto, Exato. Isso tem a ver com os serviços que são E oferecidos. pegando nessa deixa da qualidade, para o Daniel e para o André, que são aqui pessoas que são, na sua vida profissional, também especialistas em transformação digital, maiormente o André, que conselhos é que poderiam dar ao Serviço Nacional de Saúde para conseguirmos aumentar essa qualidade na prestação de serviços com mais tecnologia ao serviço dos doentes crónicos, em concreto, e se quiser também generalizar para os doentes em geral? Eu nessa questão, eu se calhar respondo com interoperabilidade, ou seja, haver maior ligação, haver maior conversação e juntarem esforços para que no final quem beneficie com tudo isto seja o paciente, seja o doente, seja o cliente, o utente, conforme quiserem chamar. Mas de facto, e obviamente que há os interesses privados, há os interesses de lucro das empresas, tudo isso é bastante compreensível. Mas não pode ser o único ponto. Tem que haver aqui uma conversa conjunta entre as entidades privadas e entidades públicas e com associações incluídas, porque as associações, através dos associados, sabem melhor que ninguém quais as necessidades que devem ser implementadas e que devem ser respondidas. Portanto, tem que haver aqui um trabalho conjunto de todo o ecossistema da saúde para, no fim, o resultado ser positivo para todas as partes, mas sobretudo para quem utiliza o Serviço Nacional de Saúde. E nós temos um Serviço Nacional de Saúde robusto, temos o Serviço Nacional de Saúde há muitos anos, que precisa provavelmente se atualizar um pouco. Sabemos todos a falta de recursos, sabemos todos os problemas que provavelmente enfrenta, mas a perspectiva, no meu ponto de vista, não deve ser só visto a partir dos desafios que tem que enfrentar, é definir metas muito concretas, objetivos muito concretos, e depois, juntamente com os diferentes parceiros, ver como atingir esses objetivos. Se calhar eu ia pegar exatamente no ponto os sistemas falarem uns com os outros, não só entre o público e o privado, mas mesmo entre os hospitais, nomeadamente entre os hospitais públicos, entre os centros de saúde. Um episódio interessante que nós tivemos com o Henrique Martins, que já foi o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, aqui uma organização também muito interessante, tem feito um trabalho também meritório, e exatamente a tentativa desta centralização. Claro que depois vem a questão da partilha dos dados, do que é que pode ser partilhado, o GDPR, sim e não, mas sobretudo haver essa necessidade dos sistemas se cruzarem uns com os outros é, do meu ponto de vista, muito importante e se calhar um primeiro passo, porque ligando ao doente crónico, e estou aqui a terminar, se eu estiver hoje em Évora e tiver que me deslocar a Lisboa e tiver alguma crise, alguma situação, quer dizer, o médico, eu vou ao hospital a Lisboa, tem que identificar imediatamente a minha patologia. Se eu tiver um cartão único, com os meus dados únicos, com uma ID, uma identificação única, é imediato, é em segundos. Então vai ter que fazer todo o rastreio, é um processo que demora tempo e às vezes pode salvar ou não vidas. Portanto, daquilo que foi dito e partilhado até aqui, o que é que a principal, digamos, o que é que eu retenho daquilo que foi dito até aqui, que gostava de partilhar neste momento final da nossa painel?
e se calhar começava aqui por ordem alfabética. André. Vou repetir aqui um bocadinho a mensagem que já passei ao longo desta conversa. E para já agradecer imenso o convite da SPAM para estar aqui hoje a partilhar um pouco da minha experiência. E a mensagem que eu continuo a acreditar também é que, de facto, as associações de pacientes têm um papel muito, muito importante, têm um papel muito crítico. E a SPAM, eu comecei a conhecer a SPAM melhor cerca de 2019, quando organizámos a Inofarma, que falámos inicialmente. Foi aí que também conheci o Alexandre Guedes da Silva, o Paulo Gonçalves e outros membros da SPAM. Continuámos em contacto, sobretudo com o Paulo Gonçalves, também foi um dos nossos entrevistados no podcast Cruzamento, o qual também convido já a ouvirem essa entrevista. E o Paulo apresentou-me também à ARD Portugal, e onde tive a oportunidade também de conhecer outras associações, e atualmente sou também um membro da comissão instaladora da Associação SER, uma associação de síndromes extremamente raras e pacientes sem diagnóstico, e eu acredito muito que, e por isso também querer ter um papel ativo nessa parte associativa, porque eu acredito muito que, ouvindo as vozes dos associados, e todos juntos conseguimos levar essa mensagem mais longe, conseguimos levar essa mensagem nacionalmente ao governo, às entidades públicas, às outras entidades privadas, mas também à Europa e ao mundo, porque não estamos aqui sozinhos e todos juntos temos mais peso do que o André sozinho a falar ou a tentar causar algum impacto. Portanto, eu acredito muito que as associações de pacientes têm realmente este papel fundamental para influenciar e ter um impacto naquilo que vai ser a saúde suportada pela tecnologia. Então deixa-me tentar fazer aqui, ser bold e fazer aqui uma partilha de ecrã. O que é que eu retenho desta conversa muito interessante e muito estimulante? É realmente que é importante o diálogo. E o diálogo entre as várias instituições, entre os vários players, os vários atores neste ecossistema da saúde e do digital, que aqui tentamos representar. Isto foi um trabalho que saiu da tal conferência Inofarma, um paper que produzimos, e de facto os dados, como podem ver, estão aqui do lado direito, assentes na tecnologia e saúde, mas isto é um ecossistema e só funcionando o ecossistema, instituições, os mediadores profissionais de saúde, mas sobretudo a atenção e o foco, o centro no cidadão e no doente, é que é possível fazer acontecer. E mais uma vez, a SPAM é mais uma demonstração disso mesmo, ao chamar-nos aqui para estarmos todos a falar, usando uma tecnologia virtual, estamos virtual e fisicamente. Portanto, a minha principal mensagem é, trabalhando em conjunto, às vezes deixando-nos um bocadinho das nossas quintinhas, agregando, construindo, conseguimos, e Portugal já o demonstrou, fazer mais e melhor. É a minha principal mensagem, o que retenho, Paulo. Por já, agradecer-vos a todos. Muitos ainda não conheci pessoalmente, ou outros já conheci. Gostei das vossas participações bastante. Não é uma aprendizagem contínua que nós estamos sempre. É lógico que, da nossa parte, daqui do que falámos já, queria só dar uma palavra também à SPAM, porque a SPAM, sem dúvida, é um reforço de nós todos. Quem tem esta patologia é um reforço enorme, é uma ajuda enorme. Eu posso-vos dizer que, no meu caso, com isto do Covid, o isolamento, se não fosse a SPAM, teria sido muito penoso para mim. E assim facilitou e abriu-me portas e tem sido muito, muito bom. Portanto, é só benefícios. A associação existe e não nos deixa estar sozinhos, e é por isso que ela funciona e está sustentada, não é? Obrigado a todos. Antes de mais, portanto, obviamente, aqui publicamente felicitar a SPAM por esta iniciativa, mas eu dei conta que realmente este congresso olha muito para esta questão das tecnologias. Estava presente em vários painéis, portanto, e a prática da SPAM, inclusive eu ouvi portanto, confesso-vos que comecei a ouvir o Cruzamento, portanto, o podcast Cruzamento, e às tantas há um elemento da direção da SPAM, que foi ao Cruzamento, não sei agora dizer o nome, Paulo Gonçalves, também, e ele apresenta um bocadinho aquilo que está a ser feito na SPAM, e eu fiquei realmente encantado com aquilo que está a ser feito, e estamos aqui a confirmar. Eu também falei com a Margarida Navalhinhas, falei também com a minha aluna Catarina Martins, que é responsável aquilo também pelo programa
à distância com pessoas com esclerose múltipla e fui percebendo o que acontece na SPEM. Portanto, estão claramente atualizados no que tem a ver com estas questões da tecnologia ao serviço do doente crónico, neste caso, pessoas que realmente necessitam dessa assistência e desse acompanhamento, e isso fica muito facilitado do ponto de vista até geográfico e de custos, não é? Portanto, parabéns à SPEM. Depois aqui em relação realmente ao Sistema Nacional de Saúde, a todos nos preocupa, nós somos sempre, ainda bem somos críticos, não é? Mas na verdade temos o Sistema Nacional de Saúde que, apesar de limitações, tem tido coisas extraordinárias, não é? Isso foi muito notório nesta resiliência e capacidade de adaptação no último ano e meio em relação aqui à Covid. Parabéns também ao Sistema Nacional de Saúde, por coisas tão boas nos têm trazido e respostas tão adequadas. Enquanto eu preparava aqui esta apresentação, curiosamente dei conta que o Sistema Nacional de Saúde, e vocês conhecerão bem melhor que eu, com certeza, tem atualmente um plano estratégico nacional para a telesaúde. E eu fiquei muito interessado, o plano é 2019 e 2022. É que parece que anteciparam a questão da pandemia. Não é? Honestamente não sei qual é o estado desse plano, não faço ideia. Não sei se foi apresentada alguma coisa aqui nestes 2 dias de trabalhos aqui no Congresso, mas de qualquer forma parece haver essa vontade, não é? Há já agora também o contributo também da sociedade civil e de outros especialistas aqui da sociedade civil, aqui estão alguns aqui neste painel, e também das próprias instituições, entidades como a SPEM e outras associações trabalham com doenças crónicas, não é? Portanto, acho que há que estabelecer aqui as sinergias. Depois, só para terminar, portanto, a minha leitura nestes últimos dias, para além daquilo que eu já trazia como experiência, como vos disse, na Universidade de Évora, é as potencialidades, não é? O que fica para mim são as potencialidades, se isto for bem conduzido, e julgo que será, não é? As potencialidades que tem realmente aqui a tecnologia ao serviço da saúde, elas são muito, muito evidentes. A vários níveis. Eu dei conta de questões como teleconsulta, telediagnóstico, telereabilitação, teleexercício e tanta coisa, não é? Portanto, se isto for bem conduzido, com gente capaz, vamos ter aqui respostas muito, muito interessantes. E, só para fechar aqui esta intervenção, muito importante, não excluir ninguém. Não excluir ninguém. Porque esta questão de literacia digital também tem a ver com formação das pessoas. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde, os privados, têm que ter isso em consideração. A população portuguesa, nem toda ela tem esta literacia digital que permite aceder a estes serviços. Portanto, e muitas vezes são essas pessoas que são penalizadas quando há avanços em áreas e que demoram a acompanhar, não é? Portanto, isso é muito importante, tá? Obrigado. Muito obrigado a todos os oradores pela vossa participação nesta mesa, que adorei moderar. Foi, de facto, para mim também uma grande aprendizagem. Foi um privilégio para mim estar com as pessoas que normalmente costumam moderar no podcast de Cruzamento e Saúde e Digital, que sigo regularmente, estar aqui com eles hoje como meus convidados, pude fazê-los inverter um bocadinho os papéis. Acho que tiveram um excelente desempenho. O professor José Marmoleira fez uma excelente intervenção, que de facto é agradável ter isto registado aqui e que as pessoas que puderam assistir a ver a quantidade de dados que nós podemos extrair a partir destas investigações que estão a ser feitas para a melhoria das condições dos pacientes com a esclerose múltipla. E, last but not least, claro que está aqui o nosso engenheiro Fernando Teixeira, que a voz do paciente e que esteve aqui muito bem representada. Parabéns à SPEM por este excelente congresso, pelo convite que me fez para estar aqui. Obrigado a todos e até breve.